Hoje, dia 7 de setembro, ocorrem os atos de manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro e preocupa estudiosos e políticos frente à possibilidade de um golpe administrativo. O presidente acredita que isso demonstrará sua força nas ruas, diferente do fracasso no desfile de blindados por Brasília em agosto. A tensão em torno do ato disparou a pesquisa em sites de busca nos últimos dias. E para falar sobre esse assunto, o especialista em direito eleitoral e advogado renomado no meio político brasileiro, Dr. Paulo Goiás. Seja muito bem-vindo ao Hoje News, Dr. Paulo. Edna, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando com os nossos internautas e trocando ideias sobre o futuro do nosso país. Doutor Paulo, a Constituição Federal garante o direito de livre manifestação e do pensamento. Como o senhor vê as colocações de membros do Congresso Nacional e do Judiciário sobre as manifestações de hoje? Eu vejo com certa preocupação pelo seguinte: em primeiro lugar, é um direito do cidadão manifestar de forma ordeira. Em segundo lugar, nós temos que ter em mente que a raça humana existe há 40 milhões de anos. Há 40 mil anos, desculpa. E desde o início da raça humana, há uma disputa pelo poder, pela participação popular, pelo direito à liberdade. E os nossos ancestrais conseguiram nos trazer na sociedade ocidental um padrão de liberdade em que nós podemos expressar o que nós pensamos. E a liberdade é o fator mais importante do ser humano. Veja você, quando nós perdemos a liberdade, nós perdemos até a vontade de viver. Então, me parece que membros do judiciário, membros do poder legislativo, toda vez que ficam dizendo que a manifestação legítima do povo é um risco à democracia, eu não sei qual democracia eles estão falando. Porque quando os índios vieram para a Praça dos Três Poderes, nenhum ente da República falou nada. Os índios estragaram o gramado, queimaram o pneu na frente do Palácio do Planalto e ninguém falou nada. Agora, quando os cidadãos de bem da classe A, B e C tomam posição para ir às ruas, dizer o que ela quer da liberdade, cria-se todo esse alvoroço. Então, me parece que está havendo dois pesos e duas medidas por parte dos membros do Judiciário e dos membros do Poder Legislativo. Quais as principais consequências das manifestações de hoje para o destino do país? Bom, eu vejo com importância pelo seguinte: primeiro, nós tivemos as manifestações das pessoas que estão lutando pela liberdade, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e que, ao mesmo tempo, mesmo não apoiando, querem o voto aberto, querem o voto auditável, querem a liberdade de expressão. Agora mesmo acabei de ver uma notícia que foi preso um professor numa cidadezinha de 20 mil habitantes em Santa Catarina, porque ele convocou pessoas para vir às ruas. Então isso é um absurdo, o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão de um professor de uma cidade do interior só porque ele manifestou favorável às manifestações. Em segundo lugar, nós temos que ter em mente o seguinte: está na rua hoje a oposição e as pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e a liberdade. E basta que cada um veja e compare aonde está a força política de cada grupo. O senhor acredita, doutor Paulo, em golpe de Estado pelo presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu tenho acompanhado tudo o que fala o presidente e o que falam as outras pessoas e presto atenção não naquilo que ele está dizendo claramente, mas naquilo que está sendo dito entre vírgulas. Até agora o presidente não deu nenhum ato de que tem interesse em fechar o Congresso, fechar o Supremo ou tomar qualquer outra medida. Basta ver que sexta-feira passada ele deu uma entrevista dizendo que ia ao Supremo discutir o ICMS do combustível para que fosse igualitário em todo o território nacional.
Então, me parece que ele está prestigiando. Há um problema com um ou dois ministros do Supremo, como há um problema com um ou dois senadores, um ou dois deputados, e isso é normal na democracia. O fato da população, uma parte dela, querer que o ministro sofra o impeachment, não significa golpe de Estado, significa apenas mostrar o descontentamento daqueles que ultrapassam os limites da legalidade. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação no programa. Até a próxima terça-feira, onde teremos mais uma análise da política brasileira. Eu é que agradeço a oportunidade e desejo a todos que foram ou que estão nas ruas hoje, sejam eles apoiadores do presidente Bolsonaro, sejam aqueles que são contra o presidente Bolsonaro, e que essas manifestações dos dois lados sejam pacíficas, ordeiras e que a democracia saia ganhando e que 7 de setembro seja o novo marco da democracia brasileira. Obrigada a você pela companhia.